O Espaço PUC está de volta e hoje nossa conversa é sobre saúde bucal. A nossa equipe foi às ruas saber como as pessoas estão cuidando dos dentes. Quantas vezes será que elas fazem escovação dental por dia? E será que elas sabem os cuidados necessários para manter os dentes saudáveis? Vamos acompanhar algumas opiniões. Eu só escovo uma vez por dia, é vergonha. Uma vez só. Fio dental não uso. Eu acho que a maioria não cuida como deveria, acho mais por causa do tempo mesmo. 3, 4 vezes. É. Passa fio dental? Hein? Passo. O meu dente eu não preciso cuidar muito não, eu tiro ele fora e limpo ele direitinho. Quantas vezes você vai no dentista por ano? Tem tempo que eu não vou. Eu acho que é descuido mesmo. O pessoal, a vida mais corrida, acaba por evitar algumas coisas, cortar algumas coisas. Acho que acaba por... A saúde fica em segundo plano nesses momentos. São dados alarmantes, né, Paula? É isso mesmo, professor. Esses dados também afirmam que 40% da população do Brasil não tem acesso, como a gente já viu, a cuidados bucais e milhares de brasileiros nunca nem foram ao dentista. Mas, por um outro lado, a gente observa uma situação um pouco paradoxal, porque o Brasil possui 11% dos dentistas do mundo, ou seja, o Brasil é altamente estimado com cuidados bucais necessários. Por que será isso, Renato? Será que está mal distribuído? A população aqui tem dentista, mas a população não está indo? Como Ou saúde bucal não é tratada como coadjuvante? Você já me pergunta, está parecendo, já me pergunta e já responde. Então, realmente, no Brasil, nós temos uma carga de dentistas, uma força de trabalho muito grande, né? Nós temos uma quantidade de formação muito grande. Mas nós temos políticas públicas insuficientes para poder incorporar esses profissionais do ponto de vista da população, especialmente da população mais pobre, que precisa do serviço. Então, ela não tem acesso exatamente ao serviço de saúde bucal, né? A nossa formação ainda é uma formação muito voltada para uma prática individual, com pouca preocupação na área coletiva. Não é só o problema da odontologia, né? Eu acho que isso envolve todos os profissionais da área da saúde, né? Se a gente for olhar também na área da medicina, as pessoas formam e se especializam muito mais para uma prática individual, para aquilo que está dando dinheiro para o mercado, e a situação de saúde da população fica em segundo plano, né? Especialmente quando você não tem uma política pública que assuma isso com mais responsabilidade, né? De fazer uma distribuição melhor desses profissionais, de incentivar esses profissionais para as regiões mais carentes, né? Nós temos dificuldade de lotação de recursos humanos dentro da própria odontologia nas áreas mais carentes do município de Belo Horizonte, né? Mesmo o dentista, que hoje ela tem uma cobertura bem, diferente dos médicos, né? A gente tem esse problema. Você vai para lugares do interior que você não tem profissional, né? E o profissional não vai porque não tem mercado, né? Porque a população não tem recurso para isso. Do ponto de vista das apresentações, uma coisa que é muito importante também da gente falar, que todo mundo trabalha a questão toda do cuidado em saúde bucal na perspectiva da limpeza, da higiene. Não se fala de prevenção, né, doutora Ana? Mas mais do que isso, não se fala do aspecto mais importante na prevenção da cárie, né, que é o principal problema de saúde bucal, que é o uso de pasta fluoretada. Em nenhum momento essa questão da pasta fluoretada foi colocada, né? Então, mais importante do que você ir escovar 5, 6, 7 vezes, é escovar bem com pasta fluoretada. E esse conceito, né, que é um conceito de promoção de saúde, infelizmente nós não estamos conseguindo ainda passar para a população. A população ainda tem falta desse tipo de conhecimento. E a gente viu assim, pessoas que falaram que escovam dente uma vez por dia. Ana, você acredita que falta ainda assim, os cuidados já estão sendo providenciados, mas será que falta conscientização ainda? Por parte da prefeitura? Você tocou num ponto muito importante, né? Porque a gente não pode esquecer dos fatores etiológicos da doença cárie, né? A cárie é uma doença biosocial, ela tem um fator biológico, mas tem um fator social comportamental importante nele, né? Então a gente não pode esquecer que os hábitos alimentares é muito importante, né? Uma ingestão excessiva de açúcar também propicia um ambiente bucal favorável à proliferação bacteriana, não é? E à atividade de cárie também, não é? Então, aliado à escovação, como o professor Renato falou, a limpeza, com a utilização de dentifrícios fluoretados, a água fluoretada, que no caso de Belo Horizonte nós temos flúor, né, na concentração ótima,
no abastecimento de água de Belo Horizonte, mas também essa questão comportamental. Então, depende sim de serviços de saúde que sejam capazes de atuar na doença, mas também é importante que os indivíduos tenham um papel protagonista diante da sua saúde. Não é? Quer dizer, eu preciso ter informações, eu preciso ter um acesso a hábitos saudáveis, né? Eu tenho que ter um acesso também facilitado aos alimentos mais saudáveis, porque também isso atua como prevenção e promoção à saúde, não só para a saúde bucal, mas como para a saúde geral também. Eu diria que mais do que conscientização, né, acho que além do aspecto tem um aspecto social. Né? Na medida que você tem um desenvolvimento social, as pessoas vão querer se cuidar melhor. A questão toda da estética, a questão toda da saúde bucal, ela passa a ser um valor diferente. Né? Então, a gente tem que entender essa conscientização, e aí a questão da educação é muito importante. Né? Ela não pode trabalhar somente do ponto de vista da informação, ela tem que trabalhar no sentido da transformação. Então a gente tem que pensar nos processos educacionais, no processo de promoção, na verdade a evolução da sociedade, né? O desenvolvimento da sociedade. Né? Você vai encontrar pessoas em situações muito críticas, um abandonado, um morador de rua, certo? Falar com ele sobre escovação, ele não vai nem escutar o que você está falando, porque questões sociais são muito mais importantes. Você vai falar em uma boa alimentação para uma pessoa que está passando fome, né? E aí, infelizmente, apesar de todos os programas que a gente tem visto, ainda nós temos situações extremas, né? Essa situação de conscientização não vai funcionar. Né? Então, o que eu diria assim, a perspectiva educacional, ela tem que estar integrada numa perspectiva de uma boa educação, de uma escola com qualidade, de uma escola que trabalhe o desenvolvimento da sociedade. Né? Nós temos que buscar um desenvolvimento da sociedade, que é muito mais do que ter bons dentes. Né? Ter bons dentes, mas com uma sociedade que tem um saudável, com uma sociedade desenvolvida. E isso a gente chama dos determinantes do processo de saúde e doença. Né? Então, a gente tem que atuar não só na questão... sim, é claro que a gente tem que investir nos equipamentos de saúde para resolver os problemas de doença das pessoas, mas a gente tem que atuar também para as pessoas terem condições de vida que sejam promotoras de saúde, como condições de trabalho, de moradia, né, de habitação, acesso à água, né, ao esgotamento sanitário, de boa qualidade, que elas tenham condição realmente de viver a sua vida de uma forma que dê qualidade para ela, que ela possa realmente ter saúde. Então, no aspecto global, não é só serviço de saúde que a gente promove saúde, né? É um espectro muito maior. E a gente fala em saúde pública também, que promover saúde é você favorecer que as pessoas consigam fazer das escolhas saudáveis as escolhas mais fáceis. Então, quando eu falo de alimentação, eu falo sim que as pessoas terem acesso a alimentos saudáveis, eles não podem ser os mais caros. Então, o serviço público e as políticas públicas têm esse objetivo também de tornar as escolhas saudáveis as escolhas mais fáceis para a população. Umas experiências interessantes que a gente tem vivido nos estágios, junto com o serviço da prefeitura, é de que normalmente as ações de saúde bucal elas estão atreladas ao atendimento, por exemplo, do grupo prioritário de atendimento hoje na unidade básica, que é os diabéticos. Então, uma coisa é você falar para uma pessoa, no geral, que ela tem que ter uma boa alimentação. Outra coisa é você falar para o grupo de diabéticos. Né? Então, e você está falando para ter uma boa alimentação para os diabéticos, não é só especificamente para a saúde bucal, mas é para a questão toda do controle da doença, para a saúde geral como um todo. Verdade. Com certeza. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Esse é um assunto que não termina. Merece ser discutido, não termina. Pode ter outro programa. E espero que vocês possam voltar em outras oportunidades. Muito obrigada pela muito participação. O convite. Obrigada. Estamos à disposição, parabenizar vocês pelo programa. Eu acho que é um tema que sempre chama atenção, as pessoas têm interesse muito grande em saúde bucal. Saúde bucal é uma lista de prioridade por parte da população e a gente está disponível para poder estar conversando mais. Obrigada. Igualmente, em nome da Secretaria, eu agradeço o convite. Muito obrigado. Esta edição do Espaço PUC fica por aqui. O Repórter PUC volta na próxima quinta-feira.
Participe enviando sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. E na segunda-feira eu volto para falar do novo Marco Civil da Internet aprovado pelo Senado essa semana. O nosso encontro é às 4h45 da tarde. Eu espero por você. Obrigado, um bom final de semana e até segunda-feira. Obrigada pela companhia e até a próxima quinta-feira.